Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, Conceição, tudo bem por aí? Bom dia, Natália, bom dia, Cauê, bom dia, Conceição. Se tiver o som, tiver tudo bem, podem dar um sinal de vida aí, fazendo favor. Eu vou estar chamando aqui meu amigo. Cadê? Inglês Cauê, será que é esse o Inglês Cauê? Aê! Aí o cara entrou, palmeirense. Mas eu tô com a camisa do Brasil hoje, cara. Ah, é? É É. do Brasil, é que é tudo verde. É Mas que assim, foi escolhida a dedo, né? Queria que fosse do Brasil, mas tinha que ser verde. tá certo. Então, é que eu vi escrito em inglês, Cauê, eu falei, quem será que é esse gringo, mano? Não, é um outro perfil que eu tenho só pra estudar inglês. Aí sim, Aí hein? eu tô usando ele. Tá certo. O som tá chegando bem aí? Pra mim tá ok, Claudio. Tá bem? Queria agradecer aqui, ó, tem a Adriana Reis, não conheço não, brincadeira. Tem a Adriana que tá Mas, assistindo a gente, né? Não conheço quem é, brincadeira. Tem a Conceição, né? Tem o Valdinei Queiroz, é o Toco, mano. A Mariana. A mãe da Mariana também tá online, né? Ó? Deixa eu ver quem mais. Peraí que demora pra subir aqui as pessoas. Cadê? Eu não tô conseguindo ver aqui. Galera, é o seguinte, hoje é o nosso Speak Life. A gente vai estar falando sobre um tema. A Tati Torres também está aqui presente. A gente vai estar falando sobre a Valdirene, a mãe da Mariana, né? Então a gente vai estar falando hoje. A Tati aqui deve estar com a internet ruim. Ela falou, ufa, entrei. Tem que chamar alguém do TI para ajudar a entrar, brincadeira. Ah, então, em relação a hoje, a gente vai estar fazendo uma live mais uma vez pelo Instagram, né? A ideia é tentar fazer pelo Zoom algum outro mecanismo na próxima vez que a gente consiga interagir mais com os adolescentes, né? Que a gente possa ver a carinha de cada um ali e a gente poder estar conversando, né? Entre a gente, porque eu acho que fica uma coisa menos fria, vai, digamos assim, né? E aí, mas só que hoje a gente vai estar fazendo ainda nesse formato, né? Por alguns problemas de testes aí, de Covid, essas... O Covid nos separa, mano. Brincadeira, mas tudo bem. Eu pensei que ia separar a gente, ia ser a internet, ia ser, como é que se diz? Outros meios, né? Mas o Covid tem separado mais a gente do que a gente esperava, né? Outra questão, a Gisele entrou aqui, ó. Gisele, muito obrigado por estar participando. Então, hoje o tema é um tema meio macabro. Você acha que o tema é macabro, Cauê, ou não? não, macabro não, mas eu acho que ele é bem atual Hum, e faz com que a gente faça aí uma análise das nossas ações, de como hum, nós estamos se nós estamos prontos, né, para toda essa sim, mudança, essas revoluções que cada vez acontece de forma mais rápida. Então, sim, eu acho que é um tema que requer aí uma autoanálise sim, referente às nossas atitudes, né? E certo. de grande importância, não só em frente à palavra de Deus, a nossa conduta como cristão, mas até como de uma forma Sim, geral, né? Acho que é um tema que, inclusive, pode causar uma reação benéfica de a gente fazer uma entendi. reflexão. Sim. Então, entrou a Kitucci. Muito obrigado pela presença aí. Tem a Natália também, que está com a gente assistindo aí também. Tem uma galerinha bacana. Mas é verdade, Cauê, eu acho muito interessante o tema de hoje que a gente vai estar debatendo um pouquinho rápido, né? Prometo, Cauê, que eu vou me esforçar para ser breve para não te quebrar as pernas na palavra.
Então, o tema é amnésia digital e o fim da nossa memória sobre Deus. Cara, eu não sei, às vezes, se pode ser piração nossa ou minha, não sei se ou de algumas pessoas assim, mas eu acabo cruzando sempre as questões quando fala de memória ou quando fala de perder memória, eu acabo meio trazendo para o campo da vida familiar, né? Do conceito de família, você ter a memória do conceito de uma família, a memória de quem é Deus, né? Bom, mas isso a gente vai começar daqui a pouco, né? É só para dar uma esquentada aí para o pessoal saber sobre o que vai ser o nosso debate, né? O nosso bate-papo. Aí eu queria tá orando para a gente começar esse momento, né? Vai ser um momento breve de mais ou menos 1 hora, né? A gente não vai esperar muito, pessoal, para geralmente a gente espera os 5 minutinhos, né? Aí acabando esses 5 minutinhos, a gente já tá entrada no bate-papo, né? E aí vamos estar orando nesse momento. Amém? Muito obrigado, meu Deus, pela tua misericórdia conosco. E muito obrigado por esta oportunidade. Sei que não podemos estar fisicamente presentes e próximos, né? Mas o Senhor nos abençoou com essa ferramenta, o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos usando esse recurso da live, meu Deus. E esse recurso, eu creio que foi o Senhor que deu a ciência para o ser humano, o Senhor que aperfeiçoou o ser humano e a nossa memória e a nossa capacidade para desenvolvermos esses mecanismos, né? E que eu agradeço por essa oportunidade também de termos esse recurso para estar alcançando as pessoas e para estar mais próximos e levando a tua palavra e levando aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Eu te agradeço realmente pela vida dos nossos adolescentes ali em Cauã, pela vida da nossa liderança ali, que sempre tem se preocupado muito com a família num contexto geral, né? E muito obrigado por tudo, meu Deus, por essa oportunidade. Abençoa a minha memória, abençoa a memória do Cauê e que possamos te honrar mais uma vez nesse momento, meu Deus. Que o Senhor possa usar nas nossas vidas para que sejamos relevantes aqui na vida dos adolescentes. Eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém, galera? Vocês devem ficar perguntando quem é esse baixinho loiro que toda hora aparece aqui quando estamos de live aqui, cantando, é um rapper, né? O nome dele é Dob Mac. Dob Mac. Ele era do DC Talk, né? O DC Talk tinha 3 vocalistas, né? Aí ele é o que mais assim, se destacou assim no mundo gospel, mesmo após acabar a banda de Cital, que também é uma banda gospel. Aí tem o Teide, né, que tá no Newsboys, como vocalista principal. O outro loirinho, eu esqueci o nome dele, mas ele tava no Audio Adrenaline, que é uma outra banda gospel muito boa. Então, dica de hoje, né, Cauê? Vamos aí. Se vocês puderem acessar, ouvir, o Dob Mac é muito bom, Disse Talk. Traduzir as letras também, que as letras dos caras são muito boas. O Teide, que tem dos trabalhos dele solo, e também tem o trabalho agora com o Newsboys. O outro vocalista, que eu esqueci o nome dele, porque eu acompanho mais o Teide e o Dob Mac, o outro não acompanho tanto. Ele tá no Audio Adrenaline, num projeto que eles estão com 2 bandas, é muito legal, eles estão arrecadando dinheiro pro Haiti ainda, né? Eles não desistiram do Haiti. A gente desistiu na semana seguinte do Haiti, depois do terremoto. Mas o pessoal de Adrenaline ainda tá aí, então eles estão com 2 bandas aí rodando o mundo e arrecadando dinheiro para ajudar ali, não só a evangelizar, mas ajudar o subsustento ali do Haiti, que continua na miséria, né? A miséria não foi provocada pelo terremoto. Infelizmente, eles já viviam na miséria, né? Então eu queria dar essas dicas musicais, né? Então esse loirinho que canta rap, hip hop aí, que tem umas letras abençoadas aí que influencia muito positivamente os adolescentes e jovens pelo mundo, é o Dob Mac. Espero que um dia ele venha no Brasil para a gente poder ir no show deles, né? Fazer uma caravana aí com os adolescentes no show dos caras. Né? A gente não vai entender nada na hora que estiver cantando, vamos ficar, agora a Deus, né? Brincadeira. Pera aí, colocaram aqui o Cauê com a orelha. O que foi isso, Cauê? Não, eu tenho filtros aqui que andou A Bia, sozinho, Clô. a Bia tá mexendo aí?
Não, eu acabei, fui ver aqui um negócio aqui para ver se eu Ah, conseguia colocar o tempo, mas aí acabou ah. mudando os filtros. Mas vamos embora. Eu tenho um morro de medo, cara, de ficar mexendo aqui no celular e acontecer Então, alguma eu falei, coisa. Mas show. Eu vou mandar no Hum, post desse pin, a tá? produção aí, ó. tá. Peraí que a produção tá falando comigo aqui, falando um negócio de post, eu não entendo os negócios de post. Não sei se dá pra clicar. Cliquei, peraí. E agora? Eu não sei. Não, peraí, pessoal, depois a gente desenvolve. A gente queria colocar o tema do debate que vai entrar agora, que é a amnésia digital e o fim da nossa memória sobre Deus. A gente queria deixar ele bem marcado aqui durante ficar fixado o comentário para quem entrar já ver. Eu acho que a gente conseguiu, não sei. Quem estiver vendo a gente e ver o tema escrito amnésia digital e o fim da nossa memória sobre Deus, né? É que a gente conseguiu. Se não, dá para você ver aí, Cauê? Deu certo? Eu tô vendo aqui, eu vi o post da Adri. Isso, mas tá Adriana. fixado, né? Então ele não vai sair daí, então tá certo. Então todo mundo Tá que entrar fixado. vai saber do tema. Show. Pessoal, a hora voa. Depois eu queria falar com aquele Zuckerman, qual é o nome do rapaz aí, do dono do Facebook, aí, desses bagulho todo aí? Hã? É Pra Zuckerman? aumentar. Não, tem que Acho que aumentar é esse cara aí. Eu sei que ele é dono do Facebook, ele é dono do Instagram, dono do TikTok lá, do Pregnites lá, de todas essas coisas. Aí tem que falar com ele que, meu, brasileiro fala mais, brasileiro é mais empolgado com essas coisas, né? Uma hora é pouco tempo. Mas vamos lá, galera. Queria agradecer, acho que foi o Pastor Nenê que entrou agora, né? A Rafa entrou também. O Kitut, eu não sei, desculpa, me perdão. Mas está escrito Kitut, eu vou falar Kitut. Às vezes é apelido, né? O Kitut entrou também, né? Entrou a Gisele, a Natália já estava com a gente aqui, a Natália do Camel, né? Quem mais? Uma galera gigante aí, tá dando, parece que, de views aqui, tá dando quase 200 views. Fala Né? pra galera aí, mandando o nome pra entrar no sorteio que eu vou anotando. Galera, é o seguinte, importante, né? Sempre tem o merchan e a participação. Antes da gente entrar agora no bate-papo, galera, vai enviando o nome, é isso, né, produção? Envia o nome, quem quer participar do sorteio, envia o nome. Galera, quem quer participar do sorteio da caneca Speak Life, né? A caneca que te traz felicidade, traz informações. Quem quer beber dessa fonte, brincadeira. Só mandar o nome, que aí a nossa produção vai estar anotando aqui. E aí vai ter o sorteio, tá? Depois do bate-papo, antes da palavra, a gente vai ter o sorteio da caneca. Tudo bem, galera? Infelizmente, só temos Kikuchi, perdão, Kikuchi. É Kikuchi que pronuncia, perdão. Ele corrigiu aqui. Desculpa que eu tô meio ceguinho, Kikuchi, mas estamos junto. Deus abençoe aí. Então, e aí a gente vai estar sorteando a caneca antes da palavra. Tudo bem, galera? Então vamos lá. Vamos para cima agora. Que essa frase eu gosto demais, né? Essa geração tem que ir para cima, né? Que as coisas estão muito amortecidas. Vamos lá. Amnésia digital e o fim da nossa memória. Mano. E o fim da nossa memória sobre Deus. Eu acho que é um tema bem punk. É um tema, assim, que eu e o Cauê, a gente tem falado, já vai fazer não sei se mais que 6 meses, né? A gente tem falado sobre isso, né, Cauê? Sim. Sobre esse tema. Tem um livro muito bacana que chama Futuro Presente. Eu não vou lembrar agora o nome do autor do livro. É um livro brasileiro, né? Esse livro é muito bacana. É um livro que eu recomendo para quem é pai de adolescente, pai de criança, os pais em geral que tenham esse livro para estar lendo, porque ele é um livro muito importante que chama Futuro Presente, né? É um livro bacana que você não precisa ler ele na sequência correta, você pode ir lendo dentro das informações que você achar mais coerente para você naquele momento. Ele fala sobre terceirização da memória, que é uma variação da amnésia digital. Ele fala sobre vários temas, fala sobre Big Data, e é muito importante a gente que é pai estar dentro dessas informações para saber como é que a gente vai direcionar a educação dos nossos filhos, né?
e também proteger de alguns riscos. E para os adolescentes, eu nem vou falar, é algo fantástico. O adolescente que puder ter acesso a esse livro, infelizmente ele não tem PDF, ainda não tem e-book, mas ele tem só físico. Eu acho que deve estar na faixa de R$ 40 a R$ 35, né? E eu acho que é um livro que vale a pena para você ler, assim. Eu acho que essa geração, no geral, tanto adolescente, criança, pais, todo mundo que está nesse momento, assim, eu acho que precisa estar inserido nessas informações, né? E também, se não tiver acesso para comprar o livro, procura na internet, em páginas confiáveis, sobre o que é Big Data, sobre o que é terceirização da memória, sobre o que é amnésia digital. É muito importante, mas também tem que ser em páginas confiáveis, tá? A gente vai estar falando sobre a amnésia digital. A fonte da amnésia digital a gente buscou e utilizou o Brasil Escola, que é uma página vinculada ao governo. Ela é bem confiável, né? Ela tem umas matérias muito interessantes, né? Então, é uma página aí legal para vocês estarem consultando sobre a amnésia digital, né? Quem não tiver, infelizmente, financeiramente, contato com o acesso, né, para poder comprar o livro. Mas a dica que fica aí para os adolescentes e para os pais adolescentes: terceirização da memória, Big Data e amnésia digital. Invista um tempinho para pesquisar sobre esses temas. Vamos lá, então. Primeiro eu queria falar para vocês, aí o Cauê vai me corrigir, né, Cauê, se eu falhar alguma coisa aqui. Ó, primeiro, então, amnésia digital e o fim da nossa memória sobre Deus. Aí, primeiro eu queria falar sobre o que é memória, né? Primeiro a gente tem que entender o que é memória para entender o possível estrago, né, que esse mundo digital pode fazer na nossa memória. A fonte aqui da palavra memória, né, a gente usou como fonte o dicionário Bribera, que é o que eu confio mais, assim, porque ele participou da harmonização da língua portuguesa em todos os países de língua portuguesa, né? É um dicionário muito bacana, né? E é de graça, importante. E assim, a memória, ele diz assim, ele define memória. Vamos lá. O que é memória? Faculdade pela qual o espírito conserva ideias ou imagens, ou readquire sem esforço. Então, vamos lá. O que é memória? Memória, então, é a faculdade, né, o recurso pelo qual, né, faculdade é o recurso pelo qual o espírito conserva ideias ou imagens, né, ou as readquire. Então, isso é muito importante. Então, a gente tem um lugar nosso aqui, aí eu não vou entrar nessa questão de tricotomia, né, dicotomia, né, se é corpo, alma, espírito, né, essas questões todas, mas no dicionário aqui ele diz que o nosso espírito, o nosso ser, ele tem um recurso. E esse recurso, chamado memória, ele conserva as ideias, ele conserva as imagens, ou elas readquirem sem esforço. O que seria esse readquirir sem esforço? Em dado momento, né, o Cauê vai tentar buscar na memória dele ali, o Cauê buscando na memória dele assim, quando o Palmeiras foi campeão mundial. Ele não vai achar, entendeu? Ele não vai achar porque o Palmeiras nunca foi campeão mundial. Mas, porque não aconteceu, então não foi conservado aí. Então, memória seja isso. Obrigado. Brincadeira, desculpa. E aí, então, vamos lá agora para a introdução. Então, a gente já sabe que memória é aquele recurso nosso que conserva a ideia, imagens, ou readquire sem esforço. Quer dizer, então, você não vai precisar se esforçar para trazer aquilo para o seu pensamento, aquela informação. A amnésia digital, agora que é o que nos interessa, a amnésia digital, ela é assim, aí aqui é uma explicação de uma pesquisa americana, tá? Que ela fala assim, que como constantemente o homem busca por informação em aparelhos ou dispositivos eletrônicos, o cérebro não se preocupa em guardar informações. Isso faz com que não sejamos capazes de construir uma memória a longo prazo. Essa parte eu fico com medo, né? Porque como constantemente o homem busca por informações em aparelhos eletrônicos, o cérebro não se preocupa em guardar informações. Isso faz com que não sejamos capazes
de construir uma memória a longo prazo, né? E é isso que eles chamam de amnésia digital, né? O nosso cérebro parece que ele relaxa. E aí, quando ele relaxa, ele para como é que fala? De guardar essas informações. E aí, quer dizer, a nossa memória vai buscar onde? Entendeu? Porque o nosso organismo, o nosso cérebro relaxou. E aí é onde está o meu medo, né? Porque um dos motivos da gente estar discutindo aqui essa questão, qual que é o medo? Quando eu precisar de uma informação e eu não tiver com o meu aparelho ali do lado, entende? A impressão que dá é que você vai viver menos, né? Aí eu queria aproveitar agora, o Guilherme está aí presente. Guilherme, um abraço, obrigado por estar junto com a gente. Aí eu queria agora jogar a primeira pergunta, tendo colocado essas duas questões, né? Que memória é a faculdade, né, pela qual o espírito conserva ideias ou imagens, né? Ou as readquire sem esforço. Isso é importante dizer que ela é sem esforço, né? Essa é a memória. E a amnésia digital, ela como constantemente o homem busca por informações em aparelhos digitais, né, dispositivos, o cérebro não se preocupa em guardar informações. Isso faz com que não sejamos capazes de construir uma memória a longo prazo, né? Aí, agora vai a pergunta, né, galera? A primeira pergunta, né? Aí eu gostaria que os adolescentes que estão vendo a gente aí, mas todos podem participar, mas principalmente os adolescentes, pudessem nos ajudar a responder uma pergunta. Como a gente pode evitar, bem punk essa pergunta, como a gente pode evitar essa amnésia digital? Alguém já pensou nisso? Eu sei que para alguns é algo muito novo, né? E aí, enquanto o pessoal vai... Aí, Guilherme, eu quero saber de você, Guilherme. O que você acha, Guilherme? Como é que a gente pode José chegou. evitar? José, muito obrigado por estar junto com a gente aí, José. Aí, José, a pergunta é a seguinte: como podemos evitar a amnésia digital, né? Enquanto o José vai se alinhando aí, enquanto a Mariana e o Guilherme podem ir perguntando, todo mundo pode comentar como é que a gente pode tentar evitar essa amnésia digital. Aí eu queria ver com o Cauê. O que ele acha, ele como pai, o que ele pensa sobre isso. Né? É uma pergunta que, como a gente falou no começo, leva a uma reflexão mesmo de como a gente tem agido. E é um tema que ele é muito abrangente, né? E, ao mesmo tempo, eu até fiquei pensando, depois do tema que a gente definiu, é difícil a gente conseguir resolver e direcionar no tempo que a gente tem de live. É uma coisa que é necessário discutir amplamente, né? Sim. Mas é fato, e assim como um atleta ou como uma pessoa, ela entra numa zona de conforto em relação ao corpo dela, quando ela está descansada, quando ela não faz exercícios, alguma coisa assim, o nosso corpo em si, ele reage entrando ali numa zona de conforto, uma zona relaxada, quando tudo está ao nosso alcance, quando tudo está fácil de ser visto, absorvido. E é nítido, quando a gente olha para o passado, ainda eu lembro do meu tempo de infância, sim. O pessoal que está aí na live também pode lembrar, a gente tinha vários recursos para obter informação. Então, poxa, eu tinha que lembrar o número de telefone de casa, o número de telefone da prima, do primo, do tio, da família. Ou eu andava com uma agenda pequenininha na mão, na bolsa, em algum lugar, ou eu tinha que memorizar o número de casa, tinha que memorizar endereços, tinha que memorizar até outras coisas, matéria de escola, outras informações. Então você tinha que... Versículos bíblicos. Então poxa, nem todo lugar você conseguia carregar a Bíblia. Então você começava a memorizar versículos bíblicos. Então você, querendo ou não, você treinava o seu cérebro a memorizar algumas coisas que eram úteis ao seu dia a dia. E aí o principal efeito dessa questão do smartphone, do celular vir para a palma da mão, da internet, do Google, do Wikipedia, de outros recursos que a gente tem, entrar numa zona de conforto em relação ao nosso cérebro
e entrar na questão de entender que talvez não seja necessário gastar tempo para decorar isso. Então, eu costumo até brincar, depois do Waze, eu passei a entrar numa zona de conforto de decorar endereços. Sim. Então, eu não preciso saber como é que chega em tal lugar. Eu vou colocar no Waze e, teoricamente, ele vai me guiar qual o caminho que eu tenho que tomar para chegar naquele destino. E isso é perigosíssimo, né? Principalmente quando a gente amplia o tema para a palavra de Deus, quando a gente amplia o tema para a nossa vida, é pensar que talvez um aplicativo ou um recurso eletrônico que está ali no smartphone, ele teoricamente vai direcionar os meios que você tem para chegar naquele objetivo. E aí, será que esses meios são os mais adequados? Será que isso é a melhor forma? Então, eu acho que é um tema que a gente tem que discutir amplamente e realmente tem um risco muito alto aí de a gente também terceirizar, né? Levar para um aplicativo as coisas de Deus. Então, esse é o perigo em relação a essa terceirização da memória ou essa amnésia digital. E é nítido que cada vez tem acontecido mais em relação às ações do dia a dia e também, e aí é onde a gente está discutindo, o quanto isso impacta no nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Esse é o principal risco aqui, até que ponto a gente está terceirizando aí. Claro, os recursos eletrônicos são ótimos, né? Inclusive, sem eles a gente não conseguiria ter esse mínimo de proximidade que a gente está tendo em relação a essa pandemia. Sim. Mas, claro, a gente tem que discutir até quando isso está em excesso e buscar um equilíbrio em relação a isso. Sim. Não, legal. Então, aí a galerinha aqui pode responder, então, o que a gente pode fazer para tentar evitar, né? Para a gente tentar tirar deixar de usar e não perder, né? Como podemos evitar a amnésia digital? Né? Alguém tem alguma possibilidade aí do que a gente pode fazer? O Cauê falou sobre usar uma agendinha telefônica no papel, né? A molecada vai bater na gente, brincadeira. Mas eu acho que a gente pode ter um caderno, sim, de anotações, né? Eu acho que e exercitar mesmo, assim, se desafiar. Ó, essa semana eu vou usar como é que fala? Essa semana eu vou decorar X versículos bíblicos, né? Essa semana eu vou decorar alguns números, né? Porque eu confesso, outro dia eu fui preencher uma ficha na empresa, né? Aí eu tinha que colocar o celular da minha esposa. E eu coloquei o meu celular, porque foi o celular que eu tenho na minha cabeça. Porque você decora o seu, porque você vai passar para as pessoas. E aí, depois que eu terminei de preencher a ficha, eu falei, nossa, esse celular não é meu. Aí eu vi que eu estava fazendo algo errado, né? Então, porque eu não decorei, né? Então, quer dizer, é muito complicado, né? Aqui, o Kikuchi falou um negócio aqui legal. Ele falou que limitar, né, limitar as horas de internet por dia, né? Para que se tenha como objetivo de exercitar a memória e estudar as memórias. Eu acho legal isso, acho que a gente tem que ler mais, né? A gente está lendo um pouco, acho que a leitura, ela vai nos fortalecer na memória, né? A leitura e também assistir coisas que tragam algum tipo de proveito para a nossa vida, né? Eu lembro que a gente se propôs aqui em casa em assistir documentários sobre a natureza, né? E sobre questões de ciência, questões no gerais assim, no geral, com as crianças, pelo menos uns 2 ou 3 por semana. A gente assistiu um documentário sobre a vida dos golfinhos, né? E das baleias lá, tal, no Recife, acho que... Eu sei que acho que é no Oriente, eu não lembro o nome do lugar. A gente assistiu com a minha filha e meu filho tal. Minha filha tem 8 anos, ela estuda aí. Aí, um dado momento, ela estava tendo, umas 2 semanas depois, ela foi ter uma aula. Aí perguntaram na aula para ela pela web, né? Aí a professora perguntou para eles, para os alunos ali, quem tinha alguma informação sobre a vida das baleias. Cara, aí foi muito lindo, porque ela falou direitinho, porque ela falou, eu assisti aqui e tal. E ela pôs para fora, né? Ela buscou na memória e pôs para fora tudo aquilo que ela sabia sobre a vida das baleias, porque ela teve acesso. Então, eu acho que o vídeo, a leitura e o vídeo de coisas construtivas, acho que são muito importantes. Porque você vai construindo uma memória. Eu acho que uma opção para a gente
tá... como é que fala? A gente tá conseguindo trazer, assim, exercitar mesmo a memória nossa, né? Aqui, quem falou o que o José falou, Adri? Que aqui em casa tenho que lembrar de várias coisas, tanto de casa quanto da escola, do curso, então é uma forma de exercício, lembrar. Então, o José está dando a dica que ele, como no curso, na escola, em casa, ele tenta ficar procurando lembrar as coisas. E isso ele falou que é um exercício muito bom, que tá fazendo bem para ele, né? A Mariana, ela acha que eu acho que isso já é um meio automático, então levaria um pouco de tempo. Pode começar com agendas, livros e ficando menos tempo na internet. É verdade, Mariana, essa questão é muito importante que você falou. Em relação a isso, já é do nosso dia a dia ficar na área de conforto, como o Cauê disse. Isso é verdade, Mariana. É mais fácil você querer aquilo que é de zona de conforto. Ontem mesmo, a gente foi tentar levar as crianças para andar de bicicleta ali em frente ao SESI, né, que é uma rua deserta ali em Suzano. E, as crianças não quiseram ficar nem 5 minutos, né? Aí, porque o pessoal tava quente, não sei o que tava quente, é uma coisa que exige esforço físico. Aí a gente chega em casa, cara, aí já pede para ir pro computador, para ir pra TV jogar videogame, que é mais confortável. Você tá no conforto do celular, você não tem nenhum desconforto do calor. E então, realmente, essa geração, quando eu falo essa geração, eu falo todo mundo que está inserido nela, tá? Não é o adolescente, não é a criança. A nossa geração, ela tendência a isso mesmo, Maria. A nossa tendência é a zona de conforto, né? Então, eu concordo contigo, a gente tem que se policiar. E o problema é que para essa geração já está vindo tudo muito meio embutido, né? Eu queria comentar aqui rapidinho, antes de passar para a segunda pergunta. Tem um filme que é legal, só que ele tem umas cenas um pouco desnecessárias, né? Eu vou comentar, mas não precisa... Hã? Não vou, né? É que teve uma parte que foi interessante do filme. Não vou comentar o nome do filme, mas que o rapaz, ele no meio da cidade, o celular dele descarrega. A cidade que ele mora, entendeu? No meio da cidade que ele mora, o celular descarrega. Ele não sabia como voltar para casa. Entendeu? Eu falei, nossa, mano, é muito real isso, entendeu? Então, essa questão de você realmente ter o domínio, o controle da sua vida. Então, ele não sabia voltar para casa, né? Então, a gente ficou muito dependente mesmo. Agora, vamos entrar aqui na parte... Pode falar, perdão. Rapidinho. Algumas questões em relação a essa primeira pergunta. Eu acho que um exercício legal para ser feito é toda vez que a gente usar o smartphone, alguma coisa assim, para fazer alguma coisa, é pensar numa segunda situação, o que nós faríamos se não tivesse o smartphone ali na mão. Sim. Então, como é que a gente chegaria em casa, como é que a gente acessaria algum familiar, como é que a gente teria uma ação se não tivesse o smartphone ali na mão. Falando um pouco ainda sobre filmes, eu tenho 2 indicações aí para vocês. O primeiro é uma animação, Divertidamente. É muito legal como retrata ali o nosso ambiente, como é que funciona ali dentro da nossa mente em relação às ações, em relação aos sentimentos. E fala muito sobre essa questão de memória permanente, de memória que está sendo usada na hora. Fala sobre a perda da memória. Ele não fala tanto sobre essa questão da memória digital, mas fala um pouco em relação a como a nossa mente funciona. E o segundo filme que eu quero indicar, principalmente para os pais, ele se chama, acho que é Mãos Poderosas, que fala sobre a história de Ben Carson e fala qual foi a ação que a mãe dele teve em relação à infância dele, de tirar o recurso. Na época, tá falando de década de 80, na época o recurso eletrônico era a televisão, e a mãe dele teve uma ação ali de arrancar a televisão dele e fazer com que ele decidisse. E isso foi uma base muito importante da vida dele, e depois de um tempo ele se torna foi considerado por um bom tempo o melhor neurocirurgião do mundo, na área que ele se especializou. E aí foi através de um da mãe dele, de tirar o recurso eletrônico da época para ele desenvolver outras habilidades, e conta um pouquinho como isso aconteceu. Então são 2 indicações aí em relação a esse tema. Sim.
Muito bacana. Então, aí vamos para a última pergunta, senão eu vou invadir aqui o tempo da palavra, né? Qual a importância, né, sobre termos uma memória sobre Deus? Qual a importância na nossa vida? O que vocês acham, hein, galera? José, qual a importância, José? Qual a importância de termos uma memória sobre Deus na nossa vida cristã? Qual a importância? José, Mariana, o que vocês acham? Né? Que pena que esse assunto é muito extenso, a gente vai precisar de vários speaklabs para discutir esse assunto. Então vamos esperar aqui o José se manifestar aqui, o Guilherme. Também quem estiver participando e não for adolescente pode falar também, a Mariana, né? Porque a gente como pai de adolescente, assim, as pessoas como pai de adolescente, eles têm algumas dúvidas também que são interessantes, né? E aí, Cauê, o que você acha, Cauê? Qual a importância da gente ter uma memória sobre Deus? E de não perder essa memória sobre Deus, né? Na vida cristã. Vou usar uma frase que eu usei no último City Life, lembrar de não esquecer, né? Sim. Na nossa vida cristã, no nosso contato com Deus, nas nossas experiências, toda essa experiência que nós temos ali fica guardado no nosso cérebro, né? Fica guardado aí na nossa mente. Então, esse lembrar de não esquecer, mediante as ações ou mediante o dia a dia, buscar essas lembranças, esses momentos. E se em algum momento faltar alguma lembrança em relação a isso, ou realmente a gente talvez não passou por esse tipo de experiência, buscar nas experiências das pessoas que tiveram passando por essa situação. Então é muito legal. A gente falou isso, né, no Street Life, ao vivo lá na igreja, né? A gente falou assim, o que é esse, né? Falando da Bíblia. Porque teoricamente, não, né? Mas ele aborda todos os temas necessários para uma vida de uma pessoa. Então, mergulhar, ler as escrituras é importantíssimo para quando a gente dá de frente com alguma situação, a gente poder lembrar de como as pessoas agiram, como Deus conduziu algumas ações, como é que algumas coisas aconteceram, mas isso só é possível se a gente adquirir essa memória. E essa memória, às vezes, ela não é permanente, ela é só superficial. Se a gente lê uma vez, lê duas vezes, ela fica com uma memória superficial e rapidamente a gente perde. Então, talvez tenha um contato com Deus constante, contato com as escrituras, conversando com pessoas que têm esse alinhamento, que está engajado com Deus. A gente, quando passar por alguma situação, mesmo no nosso dia a dia, a gente tem esse recurso de lembrar. Porque assim, o Espírito Santo vai conduzir, inclusive, essa situação. Mas ele não vai usar recursos que a gente não tenha. Ele não vai usar memórias que a gente não tem. Então, ir atrás para buscar e ter essas memórias. No contato com a palavra de Deus, inclusive, eu acho que é o principal deles. Sim. Aqui negócio muito bacana. Um comentário aqui do José é muito importante que ele está comentando aqui. Ele comenta que a memória, as experiências com Deus, ela nos dá sabedoria de como agir, né? É mais ou menos o que você está falando, né? Nos momentos difíceis, né? É muito bacana, José. Uma outra coisa que a Tati comentou aqui que foi muito interessante é que Jesus, né? Ali no deserto, quando ele foi tentado as 3 vezes, ele reage como? Ele não reage na força dele, que ele é Deus. Ele reage como? Ele busca na memória, porque um dia ele leu, um dia ele exercitou a memória dele, ele leu e guardou ali na memória dele versículos bíblicos, a palavra de Deus, né? Então ele cita Levíticos, ele cita Salmos. E, quer dizer, isso mostra que Jesus leu, que Jesus se empenhou, né, na palavra de Deus, para que ele tivesse, que nem o Cauê falou, esse recurso, e que nem o José falou, esse recurso lá na memória dele, para ele reagir diante daquele desafio. Porque se ele não tivesse esse recurso de ter lido, de ter se esforçado, memorizado a palavra de Deus, de ter sido algo importante para a vida dele, ele não teria como reagir, né? E isso é muito importante, né? Eu vou encerrar aqui porque já está avançando aqui muito tempo. Então é isso, galera. Deus ele nos capacita,
né? Ele nos dá os mecanismos, né? Nós temos a Bíblia, né? A Bíblia que é a fonte de toda a verdade, a fonte da vida, né? Ele nos amou, né? Assim, se você for ver a palavra amor de Deus, é Jesus, né? Jesus é a prova de amor dele por nós. Só que se a gente não investir, porque Jesus, ele não veio só, ele veio salvar a gente, né? Trazer a salvação, mas ele veio como modelo de como acertarmos para não errarmos o alvo, porque Adão falhou, né? Adão falhou, mas o segundo Adão, que é Jesus, ele foi próspero, né? E então, às vezes eu acho que a gente está meio que nem Adão, a gente está meio que no paraíso, a gente está meio estufado com muitas coisas, né? Muito recurso eletrônico, vários recursos bem abastados, né? A gente está bem abastecido e a gente está entrando numa zona de conforto. E assim como Adão perdeu e pecou no paraíso, por estar com um excesso de coisas, assim, excesso de fartura, né? Jesus, ele foi vitorioso no deserto, né? No deserto, sem ter alimento e sem ter água, né? Mas ele tinha o quê? Ele tinha uma memória construída em Deus. Ele tinha uma memória construída naquilo que realmente importa, né? Então, eu queria terminar agora essa parte. Eu queria citar rapidinho aqui 2 versículos bíblicos, né? Tem lá em Lamentações, né? 3:21, que Jeremias ele diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança, né? Então, como é que Jeremias ia querer trazer à memória algo se ele tivesse terceirizado a memória dele? Se ele tivesse vivendo uma amnésia digital, né? Então, e tem até um outro versículo bíblico que fala que quando a ciência se expandir, o amor vai esfriar, né? Eu acho que é um pouco esse lado também. A ciência não é ruim, Deus nos deu a ciência, mas se escravizar, ficar dependente da ciência que é o problema, né? Porque tudo, até água, se você beber muita água, você vai começar a passar mal, entendeu? Então, eu acho que o equilíbrio, aquele equilíbrio que Cristo nos mostra através da sua vida aqui na Terra, aquele equilíbrio em respeitar as coisas, a sequência das coisas, a lógica das coisas, a gente tem que ter. Eu acho que essa é a chave para a gente não ter uma amnésia digital, para a gente não se afastar da memória de que Deus existe, de que Deus é nosso Salvador, né? O outro texto é 2 Timóteo 1:5, que é Paulo falando com Timóteo, que ele fala assim: pela recordação que grande de tua pela recordação que grande de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti, né? Aqui é uma coisa muito legal, que Paulo ele está reconhecendo aquela fé que foi vista na vida de Lóide, que é a avó, depois na mãe Eunice e depois no neto, né, que é o Timóteo. Então, você vê que houve uma construção de memórias, né? Lóide, ela constrói uma memória em Eunice, de ter fé em Deus, de ter esse amparo, esse recurso em Deus. E aí depois a Eunice, ela constrói essa memória em Timóteo. Então, a gente tem que ter realmente. Então, o que eu peço a vocês, a gente vai estar orando no final, é que nós tenhamos realmente sabedoria para ler mais a palavra de Deus, né? E nós nos tornarmos escravos, né, desses recursos. Eu sei que é chamativo, ele é algo assim que prazeroso até às vezes, né? Você ter tudo ali na sua mão, né? Mas vamos para cima, galera. O mundo precisa de pessoas que sejam alicerçadas na palavra de Deus. O mundo precisa de pessoas que tenham a memória de que Deus existe, tenham experiências com Deus e que realmente possam mudar essa realidade, né? Então, nós somos peças fundamentais, né?
para ajudar o mundo e somos peças fundamentais na obra de Deus. Amém? Cauê, com você, me perdoa. Quanto tempo você tem hoje? Cara, eu acredito que você tem 15 minutos. 15 a 17 minutos, perdão. Tranquilo, vamos lá. Érica, um abraço. Bom, Érica chegou aí, um abraço. um abraço para todos aí que estão na live. Bom, o texto que eu separei está no livro de Lucas. Lucas 8. Se sua Bíblia não está só no celular, você vai conseguir abrir aí para acompanhar. Mas é um texto conhecido, mesmo que talvez você não tenha aí como acessar a Bíblia nesse momento, é um texto conhecido. Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 4, eu vou começar a ler aqui com vocês, tá? Diz assim: certo dia, uma grande multidão vinda de várias cidades juntou-se para ouvir Jesus, e ele lhes contou uma parábola. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas, e as aves vieram e as comeram. Outras caíram entre pedras e começaram a crescer, mas as plantas logo murcharam por falta de umidade. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram com elas e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quando ele terminou de dizer isso, declarou: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Então aqui a gente está falando de uma parábola de Jesus e a partir do versículo 11 ele começa a explicar essa parábola, tá? Então, versículo 11, este é o significado da parábola. As sementes são a palavra de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e arranca do coração deles e os impede de crerem e serem salvos. Talvez essa pessoa que só criou uma memória digital ali, uma memória rasa em relação à palavra de Deus, fazendo um link com o tema que a gente falou. Versículo 13. As sementes de solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e a receberam com alegria. Uma vez, porém, que não têm raízes profundas, creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam provações. Versículo 14. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, de modo que nunca amadurecem. E as que têm o coração bom e receptivo ouvem a mensagem e aceitam, e com paciência produzem uma grande colheita. Então, assim, é uma parábola que é bastante conhecida aí dos cristãos. É difícil uma pessoa que já está no caminho aí mesmo que por um curto espaço de tempo, ainda não tenha ouvido, às vezes mesmo o não cristão, com certeza, já deve ter ouvido essa parábola. Ela é praticamente autoexplicativa, porque Jesus conta como diferente de algumas outras parábolas, né? Jesus já dá o significado mais claro ali em secreto com os discípulos. Mas aí o que eu queria trazer dessa parábola é uma visão um pouquinho diferente no seguinte aspecto: o que nós somos em relação a essa parábola. Então, normalmente eu já ouvi várias mensagens em relação a essa parábola, mas a conclusão dela é a seguinte: eu, o Claude, você que está nos ouvindo aí, que já teve um contato com Deus, já teve um par com Deus, já reconheceu que é pecador, e que Deus, e que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, que já entregou a sua vida para Ele, você, nesse momento, ou no momento que aconteceu isso, ou se você já teve essa ação lá no passado, você é uma semente que o pássaro não devorou. Porque essa palavra chegou no seu coração e o pássaro não comeu essa semente. Você, ou eu, nós somos a semente que não queimou em meio ao sol. O sol veio, ardeu e não queimou. Essa palavra está no nosso coração ainda. E nós somos a semente que os espinhos não sufocaram. Então hoje você que já entregou, já teve esse contato com Deus, já teve esse passo com Deus, você já passou por esse processo.
Pode até ser que em algum momento você foi sufocado, foi assim, mas em algum momento essa palavra caiu no seu coração e ele estava com uma terra perto. E ele cresceu. Então é interessante pensar nisso como uma conclusão. Nós já passamos por esse processo. Você que já entregou a sua vida para Jesus, e reconheceu que ele é o único suficiente Salvador, você já passou por esse processo. Então a semente já caiu no seu coração e ela brotou. E ela caiu numa terra fértil. Então é interessante a gente pensar nisso, que a gente já passou por essas etapas. Então, nós somos hoje, você que já entregou sua vida para Jesus e teve esse reconhecimento, nós já somos a semente que caiu numa terra boa e cresceu. Já se tornou uma árvore. Então, é isso que nós somos quando nós aceitamos a Jesus Cristo. E é interessante pensar nisso, porque a árvore, ela tem aqui, como cita o versículo, ela tem um objetivo de gerar fruto, né? E a árvore também, de uma forma geral, ela tem ali tem um importante feito aí na natureza, que também é purificar o clima, né? Que é fazer Sim. diferença em algum lugar. Então ela purifica o ar e ela também, em muitos momentos, ela deixa o ambiente ali numa temperatura mais adequada. Então ela tem um efeito ali muito importante aonde ela está. Então, essa é a importância de uma árvore, né? Da fruta, que é o que alimenta, é a questão de purificar o clima, né? Em relação à temperatura e em relação também à parte térmica, né? Do clima. E aí, pensando em relação a esse fruto, claro, não faz já o fruto do espírito, mas eu acho que o fruto importante de uma árvore, eu já falando para aqueles que sempre são, ela está mais em linha com o mandamento mesmo. E aí, lá em Marcos 12, entre o versículo 29 e 31, eu vou ler aqui para vocês. Então, Marcos 12, 29 ao 31. No versículo 29, Jesus respondeu: o mandamento mais importante é este: ouça, ó Israel, ouça, ó povo de Deus. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de todas as suas forças. O segundo é igualmente importante. Ame a seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior que esse. Então, se a gente pensar no fruto aí que fala lá da parábola do semeador, onde a semente ela caiu ali numa terra boa, depois que essa semente ela começa a se transformar em árvore, que é o que fala a parábola, ela tem que produzir frutos. E a palavra de Deus é muito clara em relação a esse fruto. Eu acho que está em linha com o mandamento, que é a questão de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí eu São L. lembrar aí, da Ação L, a gente teve É a Ação L. com os adolescentes, a gente tinha até uma camiseta, né? Com um menino com a Ação L, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Bom, falando em relação ainda à semente, lá o texto de Lucas, a gente não pode esquecer que a questão da meritocracia, dessa semente, que ela não se desviou, ela não foi sufocada, ela não foi comida pelos passarinhos, ou ela não se queimou ao sol. Eu entendo que ali a meritocracia em relação a isso não é minha, não é de vocês, é uma meritocracia totalmente do semeador. É pela graça do semeador que a gente teve a oportunidade de ter o nosso coração apto e como uma terra boa para receber essa semente e se transformar em árvore. É totalmente fruto da graça, né? E a graça é uma coisa maravilhosa, a gente até canta na igreja, né? Maravilhosa graça, seu infinito amor. Porque aí eu acho muito legal, o pastor Neném fala bastante disso, que a graça ela traz ela tem uma consequência de responsabilidade muito grande. Então, até pelo fato de não ser mérito nosso, ser mérito de Jesus Cristo, a gente alcançar essa graça, a gente alcançar essa salvação, a gente alcançar essa oportunidade de receber a palavra de Deus e nos transformarmos em árvore, ela traz uma responsabilidade muito grande. E aí vem um outro texto que eu queria ler com vocês, que está lá em Mateus capítulo 7.
Então a gente estava falando de árvore, né? Então a semente saiu do nosso coração e brotou, virou uma árvore. Então eu e você que somos cristãos, nós somos árvore. Ela já passou pelos processos de ser sufocada, ser roubada pelo passarinho, ou então queimada ao sol. Ela transformou em árvore. E no versículo 20, então Mateus 7:20. Portanto, é possível identificar a pessoa pelos seus frutos. Então, é possível identificar a árvore pelos seus frutos. E o texto aqui ele aborda a questão dos frutos bons e dos frutos ruins. Então, é possível identificar a árvore através dos seus frutos. A partir do versículo 17, então voltando um pouquinho, Mateus 7:17, diz assim: da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. E aí vem a nossa responsabilidade da graça, né? A graça ela nos alcançou, ela fez com que a semente caísse numa terra boa, essa semente virou árvore. Essa árvore ela tem o objetivo de purificar o clima, ela tem o objetivo de manter ali a questão do ar e da questão térmica do ambiente adequado, e ela tem a questão também de alimentar. E aí vem a questão da responsabilidade em frente a essa graça, né? Em frente a essa questão de virar árvore, reproduzir bons frutos ou não. E aí a palavra de Deus ela é bem clara em relação a isso, que a árvore que não produz bons frutos, a árvore que não produz, o destino dela é virar lenha. Então, a árvore que não produz nada, que não produz bons frutos, vira lenha. E a lenha, ela tem um objetivo, né? Mas ela não é o objetivo que eu acho que Deus desenhou pra gente, não é a vontade de Deus. Então, a lenha, ela só serve para queimar e virar cinza na fogueira, ela desaparece. Então, assim, se a gente, por uma árvore que não produz frutos, produz frutos ruins, o nosso destino é virar lenha, e aí a consequência disso é só nos resta queimar, virar cinza na fogueira. Então é uma responsabilidade muito grande depois que essa semente caiu numa boa terra e frutificou. Então, a árvore ela tem um efeito muito importante na natureza, mas ela também, a partir do momento que ela não produz esse efeito, ela não ameniza o clima, ela não alimenta, ela não transforma ali a questão do ar, ela tem um destino que não é bacana. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje é isso. Nós já passamos pelo processo, a maioria de nós. Se você ainda não recebeu a Jesus Cristo, se você não reconheceu que Ele é suficiente Salvador, é o momento de você preparar a terra do seu coração para receber essa semente. Se você já recebeu essa semente, você já passou pelos momentos da questão da semente ser roubada ou queimada, ou então ser sufocada, você já se tornou árvore. E quando você se torna árvore, você tem uma grande responsabilidade. E se você não está atingindo essa responsabilidade perante a palavra de Deus, de produzir o fruto, de amar Deus sobre todas as coisas, e ao próximo a ti mesmo, o destino é fatídico, conforme a Bíblia diz. Então é o momento de a gente fazer uma reflexão, a gente novamente trazer a lembrança da palavra de Deus, fazer uma auto-reflexão em relação aos nossos atos, se a gente não tem produzido bons frutos, a gente passar a lembrar dessa situação e começar a produzir bons frutos. Então a palavra de Deus hoje nos traz a memória, lembrar de não esquecer que a gente tem a obrigação, a gente tem ali uma responsabilidade com a graça de Deus, que Deus nos alcançou de produzir bons frutos, de ser uma árvore que produz bons frutos, uma árvore de bons frutos. A minha mensagem aí que eu preparei hoje para vocês, uma breve reflexão, para a gente possa lembrar a todo momento, que seja uma memória permanente no nosso coração, e que for uma memória permanente do Espírito, que sempre vai trazer a nossa lembrança, isso que a gente nos tornamos árvores e a gente tem que ser uma árvore de bons frutos. Amém? Galera, isso. Amém. Pessoal, falta 40 segundos para a gente acabar. Daí a gente vai ter que deixar o sorteio para o próximo. Um abraço virtual aí para a galera. Pode dar sua despedida, Cauê, que falta 30 segundos. Sim, galera, vamos lembrar de não esquecer da palavra de Deus e da nossa responsabilidade através da graça e de dar bons frutos. Amém. A gente vai dar o sorteio, fazer o sorteio aqui em off, porque não vai dar tempo. Fiquem com Deus, abençoe. Aquele abraço virtual. Tamo junto na semana que vem. Quer dizer,
no primeiro sábado de julho, no primeiro domingo de julho. A gente vai tentar fazer por Zoom, que eu quero ver a cara da galera. A gente quer estar mais pertinho de vocês mesmo que virtualmente. Um abraço.